A gente sai da igreja, a gente abandona a comunidade, porque a gente se decepciona. Se a gente está bem, a gente não vai embora. A gente só vai porque alguma coisa nos frustra. E não tem nada pior do que uma frustração. Quando a gente fica frustrado, quando a gente fica decepcionado, o mundo parece que desaba. Assim, a gente perde o varetão da vida, minha mãe dizia. A gente não sabe para onde ir. Então, decepcionados nós ficamos e por isso abandonamos a fé e abandonamos a comunidade. Mas qual é o motivo da nossa frustração? Na maior parte das vezes, são expectativas que a gente criou, que Deus nunca prometeu. Como Ele não atendeu a expectativa que eu criei, então eu me decepciono, eu fico arrasado, então eu vou embora. Quando foi que o Senhor prometeu que não iria morrer nenhum parente nosso? Quando que Ele prometeu que a gente não ficaria desempregado? Quando foi que Ele prometeu que a doença, depressão, síndrome do pânico, ansiedade ou câncer não iria pegar a nossa casa e a nossa família? Quando foi que Ele prometeu que o nosso marido nunca iria nos colocar chifre, que a nossa esposa nunca iria nos trair? Quando foi que Ele prometeu que os nossos filhos nunca entrariam no mundo das drogas? Quando foi que Ele nos prometeu que os nossos pais nunca iriam se separar? Ele nunca prometeu. Só que é isso que a gente espera. Essa é a nossa expectativa. A gente vai ir para a igreja esperando isso. Eu vou para a igreja porque eu não quero ficar desempregado. Eu quero fazer um concurso, passar no concurso e ganhar muita raça de dinheiro. Ficar despreocupado. Eu vou para a igreja porque eu não quero que morra ninguém. Se algum parente meu ficar doente, eu vou rezar. E Deus vai falar, opa, meu parça, vou te atender. É isso. A gente espera que se nós estivermos na presença do Senhor, dificuldade financeira não vai bater na nossa porta. A gente espera que se a gente rezar sempre, se a gente fizer um encontro de casais com Cristo, nosso esposo nunca vai nos trair, nossa esposa nunca vai nos trair. A gente espera que se eu estiver na presença do Senhor rezando, meus filhos nunca vão entrar nas drogas. A depressão, a doença nunca vai bater na minha porta. Nem da minha vida, nem da vida daqueles que eu amo. Mas quando morre alguém que eu amo, quando a depressão vem, quando a dificuldade financeira vem, quando a traição vem, quando as drogas vêm, aí eu me decepciono com Deus. Eu digo, não adianta mais rezar. Eu fui tanto à igreja, pedi tanto. Não adianta não. E a igreja para quê? Rezar para quê? Deus promete muita coisa, mas não faz não. Parece que é bonzinho. Não é bonzinho nada não. Ele não ouve a gente. Ele faz quando ele quer. Não adianta não. A gente se frustra. A gente se decepciona. Mas a gente se decepciona com algo que a gente criou. A gente se decepciona com uma expectativa que a gente lançou sobre Deus, que Ele nunca nos prometeu. Mas a gente pensa, porque Ele já fez muitos milagres, porque Ele já curou muita gente, porque Ele já fez grandes prodígios, que Ele pode fazer para a gente também. E de fato Ele pode, mas Ele não disse que iria fazer, Ele não prometeu que a gente não passaria por dificuldades, mas a gente espera. E ao não se concretizar, a gente se frustra e abandona. Por isso Jesus aparece para eles e diz, de uma forma tão sutil, bonita, que eu peço a Jesus esta capacidade. Eu falo, Jesus, me ensina a ser assim. Jesus falou com eles, como sois sem inteligência. É muito bonito. Jesus é muito delicado, Ele é muito fino. Como sois sem inteligência. Traduz para mim o que isso quer dizer. Ele falou isso, Jesus falou exatamente isso. Só que com palavras bonitas, sem inteligência. Será que as Escrituras não dizem que Jesus devia passar exatamente por isso? Ele estava dizendo, vocês estão com a expectativa errada. Não. O fato dele ter morrido, o fato de ter acontecido isso, não quer dizer que ele está frustrando a expectativa, que ele não está cumprindo o que prometeu. Pelo contrário, está dizendo que está se cumprindo aquilo que estava escrito e previsto. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente sofre por causa da falta de conhecimento, de inteligência bíblica, de inteligência espiritual, de crescermos na intimidade com Deus. Qual é a nossa maior dificuldade como católicos, meus irmãos e minhas irmãs? Meu Deus do céu, a gente tem Bíblia em casa, mas a gente não lê. A gente não estuda, não estuda. E a gente quer dar uma de teólogo, a gente quer entender de tudo, a gente quer falar a respeito de Deus com autoridade.
tivesse, mas a gente não tem nem o básico daquilo que ele tem nos orientado. E aí a gente cria, a partir daquilo que a gente ouviu alguém dizer em algum momento, expectativas a respeito de Deus. E a gente se frustra. Me recordo do padre Altamiro. O padre Altamiro disse que na comunidade deles de origem tinha um senhor que era muito engraçado, que ele pegava os ditados populares e colocava na boca de Jesus e pegava os ditos de Jesus e falava como um ditado popular. Então ele, quando ia fazer a reflexão, ele falava: como disse Jesus, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ó. E há muita gente assim, que vai reproduzindo coisas que ela nunca viu, nunca leu na Sagrada Escritura. Mas vai dizendo. Um dia, alguém mostrou para mim um vídeo de um pastor que foi fazer uma pregação e falou: nós vamos meditar aí, pega a Bíblia por gentileza, meus irmãos, o Salmo 151. E o pessoal ficou. Falou: meus irmãos, não tem Salmo 151, só tem 150. Mas como não sabe, então a pessoa ficou lá, desesperada. É o que acontece com muitos de nós. Falta de inteligência espiritual nos leva a criar expectativas que não existem. O Senhor, Ele não prometeu que a gente não passaria por dificuldades. Muito pelo contrário, Ele disse: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ele disse: os passarinhos têm seus ninhos e as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse: se quer me seguir, renuncie a si mesmo, abrace a sua cruz e venha atrás de mim. Foi isso que ele disse. Quando Pedro perguntou: o que a gente vai ganhar? Nós que deixamos tudo para te seguir. Jesus falou: 100 vezes mais, com perseguições. Ele falou em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ele falou: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Está escrito. Ele está dizendo para a gente. É porque é difícil viver a vontade de Deus? Não, não é não. É difícil conviver com quem não quer fazer a vontade de Deus. Isso é. Quem não quer fazer a vontade de Deus, ela te ataca de todas as formas. A pessoa te calunia, ela pode te perseguir, pode até te bater. Quando você é de Deus, como é que você rebate a uma pessoa que está querendo a sua destruição? Você reza por ela. Olha aí. Isso é injusto. É injusto. A pessoa está infernizando a sua vida, a pessoa está te destruindo. E o que você tem que fazer para si? Se você é de Deus, você tem que rezar por ela. E você tem uns podres dela na mão assim, você sabe um tanto de segredo, você fala... E dá aquela vontade de você jogar tudo no ventilador. Mas Deus diz: você é de mim? Sou. Então não é assim. Aí é difícil. Porque é uma batalha quase que injusta. Porque a outra pessoa, ela te detona. E você tem que amar. Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Lá em casa, o banheiro, o registro, ele é redondo. Eu já pensei algumas vezes em quebrá-lo. Porque eu entro para tomar banho. Eu ligo a água, cai sobre o meu corpo, eu fecho, pego o sabão, me ensaboo, pego a bucha, tiro a caraca, e aí eu vou abrir de novo para tirar o sabão. Mas como? Se minha mão está ensaboada e fica rodando, não é que ele trava. Ele não trava não, porque ele é fácil de abrir, ele é fácil. Só que com a mão ensaboada não vai. E eu sempre fico pensando: meu Deus, eu vou deixar ele um pouquinho aberto. Só que são muitas coisas na minha cabeça que eu fico assim: meu Deus, eu vou gastar água à toa. Não pode gastar, porque quando você vai ensaboar, você tem que fechar a água, porque senão a cesão... ela acaba com a gente também. Além de ser uma questão de cuidado com a natureza, também paga muito para ele. Mas sempre eu fecho e eu falo: meu Deus, não era para ter fechado. E aí eu vou tentando. E aí eu vou e pego a água que está no chão,
passo a minha mão na água. Quando eu venho, a minha mão está limpa, mas aí ela já está cheia de sabão, então ela continua escorregando. E aí eu falo, não, eu não vou ter que pegar a toalha, eu não vou sujar minha toalha de sabão. Até que eu me convenço, falo, entre quebrá-la, vou pegar a toalha, eu pego a toalha e abro. É difícil, não é? O problema é o sabão. É isso. Ser cristão não é difícil, o problema são as pessoas ensaboadas que vivem perto da gente. Que você tenta rodar e a pessoa não roda de jeito nenhum. Entendeu? Você tenta levar a pessoa para mais perto, ela não vai de jeito nenhum. E aquilo te dá raiva. Isso fica difícil. Jesus disse isso para a gente. Nós não estamos enganados. Ele está dizendo, cuidado, que na hora que você estiver com a pessoa toda ensaboada, vai ser muito difícil. Mas não desanime. Porque ele fez uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Até o fim dos tempos. É isso. É isso que a gente não pode esquecer. Daniel foi muito temente a Deus, fiel ao Senhor. E isso não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abdênago, 3 jovens tementes a Deus. E isso não impediu que eles fossem lançados na fornalha de fogo. Mas na cova dos leões, Deus esteve com Daniel. Na fornalha de fogo, o Senhor esteve com os 3 jovens. O Senhor não promete nos livrar da dor nem do sofrimento. O Senhor nos garante de que Ele nos livrará na dor e no sofrimento. Na hora das dificuldades, Ele está do nosso lado. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa fortaleza. Não podemos criar expectativas que Deus não prometeu. Devemos confiar naquilo que Ele prometeu, porque o que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor é fiel. E a gente vai esclarecer as dúvidas conhecendo as Sagradas Escrituras. Pedindo ao Senhor que abra a nossa inteligência espiritual. Você que gasta muito tempo assistindo filmes e séries, você que gosta de ler literaturas diversas, louvado seja Deus, mas gasta um pouquinho de tempo para se formar. Quer ver uma coisa boa? Padre Paulo Ricardo é um homem de Deus, um padre maravilhoso. Vez outra, tira um videozinho dele para você acompanhar, para você se formar na fé. É muito bom. Eu gostaria de ter o tempo que ele tem e a sabedoria que tem para dizer com tanta clareza. Mas está acessível, é de graça. Você vai no YouTube, procura Padre Paulo Ricardo. Você vai ver lá, ele fala a respeito de praticamente tudo. Acessa um dia. Pelo menos um vídeo por dia. Um por semana. Para crescer cada vez mais no conhecimento a respeito de Deus, da sua fé. Mas, se a gente não pode ser como os discípulos de Emaús, que criaram expectativas que não eram reais, a gente deve ser como os discípulos de Emaús. Quando eles, mesmo sem saber que era Jesus, acolheram aquele desconhecido. Aí foi o pulo do gato para eles. Eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, eles estavam feridos, eles estavam magoados, mas não estavam insensíveis. Eles viram que estava à noite, que aquele homem não tinha casa, que não tinha iluminação, que poderia ser arriscado para ele, e disseram, fica conosco. E diz a Sagrada Escritura que eles insistiram. Falaram, não vai não. Fica aqui com a gente. Nossa casa está de perna para o ar. Fica aqui com a gente, não vai não. Eles se preocuparam com o outro. E porque se preocuparam com o outro, reconheceram a Jesus. A dor, a dificuldade, mesmo que a gente saiba que Deus não prometeu que aquilo não aconteceria, ainda assim nos machuca. Quando a gente passa por uma dificuldade financeira, quando o nosso casamento não está bem, mesmo sabendo que Deus falou que a gente passaria por isso, ainda assim a gente sofre. Mas o que a gente faz quando a gente está sofrendo? O que a gente faz quando a dor toma conta do nosso coração? É aí que existe o segredo para a cura ou não. Se eu sofro e eu me fecho,
Se eu sofro e não olho para as necessidades das outras pessoas, se eu sofro e penso que o meu sofrimento é o maior de todo mundo e que todo mundo tem que olhar para mim, que todo mundo tem que cuidar de mim, que todo mundo tem que ter dó de mim, então eu nunca sou curado, porque eu impeço que a graça de Deus possa alcançar a minha vida. Eu só sou curado quando mesmo sofrendo, eu só sou curado quando mesmo passando por dificuldades, eu escancaro o meu coração e digo: Senhor, o que eu posso fazer ainda para ajudar aqueles que padecem muito mais do que eu? Foi assim que eles receberam a graça, quando abriram seus corações para acolher alguém que eles não sabiam quem era, mas que estava em dificuldade. Quando a gente sofre e a gente se preocupa em cuidar das outras pessoas, o cuidado que a gente faz para outra pessoa, na verdade é o cuidado que Deus faz na nossa própria vida. Eu experimento isso. Eu já tive alguém que falou assim para mim: padre, eu queria muito ser o senhor, porque o senhor não tem problemas. Ai, Jesus. Eu falei dentro de mim: amém, Senhor, amém. Eu tomo posse da graça de Deus. Eu rio. Eu estou sempre com vocês. Mas eu tenho dificuldades também. Eu enterrei um irmão no ano passado, vítima do tráfico, porque era envolvido com tráfico de drogas. Então, meu irmão, entendeu? Então, eu tenho as dores e as dificuldades que todo mundo tem de família também. Eu trago isso junto de mim, Então, tem vezes que as minhas dores também, que as minhas dificuldades requerem de mim um tempo para mim. Então, tem dia que eu não estou querendo ver ninguém. Quero saber de ninguém. Quero ficar eu comigo, só eu comigo mesmo. Sumir. Segunda-feira é o dia da minha folga. É o dia que eu choro as minhas penas. Só que aí vocês sabem que segunda-feira é a minha folga. Aí o que acontece? Tentei falar com o senhor a semana inteira. Não consegui. Aí me liga na segunda-feira e fala: padre, já que é a folga do senhor, quer dizer, você não vai dizer que está ocupado, porque eu sei que é a folga. Você não poderia me atender? Olha só. Eu não posso nem mentir para dizer: parece um compromisso. Vontade dá. Mas o medo do inferno. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Eu falo: tudo bem. Vem aqui em casa. Eu falo: eu vou. Sem vontade nenhuma. E quando eu chego e saio, eu descubro que não era para aquela pessoa. Era para mim. Foi uma desculpa que Deus encontrou para falar ao meu coração. Porque Ele sabia da minha dor. Porque sabia da minha angústia. E Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, até o fim dos tempos. Só que quando eu me fecho, eu não consigo reconhecer a sua presença. Quando eu me abro para pensar que vou ajudar o outro, eu descubro que é Ele encontrando uma forma de cuidar do meu coração. Quando você se decepcionar, quando você ficar triste, arrasado e arrasada, quando a dificuldade bater na sua porta, quando você for lançado na cova dos leões ou na fornalha de fogo, não se feche na sua dor. Abra o seu coração para o amor. E quando você pensar que está fazendo bem a outra pessoa, você vai descobrir que é só uma desculpa de Deus para poder curar e cuidar do seu coração. Porque Ele cumpre todas as suas promessas. E se Ele não pode nos livrar da dor, na dor, com certeza, Ele sempre está do nosso lado. Amém.